Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição de número 8, Unidade na Fé. Queridos, a unidade na fé significa que nós deveremos ter unidade na doutrina, unidade nas nossas crenças. Não é fácil, porque nós temos que ter tolerância com as pessoas que pensam diferente. Nós deveremos ter unidade nos pontos essenciais, que são as 28 doutrinas fundamentais. Nós deveremos ser tolerantes nos pontos não essenciais, ou seja, aqueles pontos que não pertencem às 28 doutrinas fundamentais. E nós deveremos ter caridade e amor para com todos em todos os pontos. A serva de Deus diz: não devemos esperar que todos na igreja concordem a respeito de todos os pontos de interpretação de todos os textos bíblicos. Há discordância, mas, queridos, deveremos estar unidos nos pontos essenciais. Na parte de domingo, a salvação em Jesus. Este é um ponto em que nós estamos juntos com todas as denominações protestantes evangélicas. Nós cremos como eles creem, a salvação unicamente em Jesus Cristo. Abra sua Bíblia e vamos ler o que está escrito em Atos capítulo 4, verso 12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus salva. Jesus disse em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No Antigo Testamento, a salvação era unicamente pela fé neste Cordeiro de Deus. Hoje também, no Novo Testamento, a salvação é unicamente pela fé no Cordeiro de Deus que já veio, que já morreu, que ressuscitou, que subiu ao céu e vai voltar para nos buscar. Aleluia, queridos! Nós queremos ler com vocês também Romanos capítulo 3 e o verso 24. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 3 e o verso 24. Aqui nós lemos: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Está claro, não é? Quando Paulo diz justificados gratuitamente. Como? Pela graça de Jesus Cristo. Graça tem nome. A graça personificada é Jesus Cristo. Pela redenção que há em Cristo Jesus. E agora eu convido você para ler a primeira carta de João. Vamos ler o capítulo 2, verso 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. O alvo, o plano e o sonho de Deus para você e para mim é que não pequemos. Nosso desejo é não pecar. Nossa decisão, quando levantamos de manhã, nos ajoelhamos, nos dedicamos a Jesus Cristo, nos entregamos a Ele, pedimos o batismo do Espírito Santo e nós pretendemos ser um representante de Jesus na terra. Queridos, o nosso propósito é não pecar, é sermos submissos e obedientes a Deus. Mas por causa da fraqueza da nossa carne, nós pecamos. Por isso Jesus está dizendo: se alguém pecar, temos um advogado. Deveremos correr para Jesus Cristo e confessar a Ele o pecado antes do sol se pôr. Não durma com o pecado, durma com o perdão. Você acorda muito melhor no outro dia quando você dormiu perdoado, coberto pela graça, pelo sangue de Jesus Cristo. Creia que nós temos sim, junto do Pai, um advogado, Jesus Cristo, o justo. E agora o verso 2. E Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Todos podem se salvar, porque Jesus morreu por todos. O sangue de Jesus Cristo é suficiente, todo suficiente, para perdoar qualquer pecado e todo tipo de pecado confessado a Ele. Aleluia! E agora queremos que você leia também primeira carta de Pedro, capítulo 2, e os versos 21 a 24. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Jesus é o nosso exemplo. Refletindo nele, contemplando-o, seremos transformados à semelhança dele e andaremos e viveremos como ele andou e como ele viveu. Verso 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Cristo não pecou nem em pensamento. Ele era santo. Podendo pecar, ele escolheu não pecar.
e ele viveu uma vida santa. E o verso 23, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Quando você estiver sendo injustamente criticado, quando você estiver sendo injustamente condenado, não se apavore, descanse nos braços do Pai. Confie que o Pai tudo vê, tudo sabe, e Ele revestirá você do poder do Espírito Santo para suportar as ameaças e as perseguições como Jesus suportou. Verso 24 diz, levando Jesus, Ele mesmo, em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro. Ele morreu pelos meus pecados, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Jesus morreu por mim, para que eu seja salvo e viva para Ele. Quando você estiver doente, quando você estiver enfermo, meu querido, você deve usar este texto dizendo, pelas suas feridas eu fui sarado. Aleluia! Na parte de segunda-feira, a segunda vinda de Jesus. Somente no Novo Testamento temos mais de 300 referências, 300 textos que falam da segunda vinda de Jesus Cristo. A bendita esperança do cristão é a segunda vinda de Jesus. Eu confesso que não valeria a pena viver neste mundo se não tivéssemos a bendita esperança de que Jesus Cristo vai voltar, vai nos levar para o céu. Vamos viver com Ele 1000 anos no céu, como diz em Apocalipse capítulo 20. E depois vamos descer junto com a Nova Jerusalém aqui para esta terra. E esta terra será queimada e então será recriada para se tornar perfeita como era o Jardim do Éden. Queridos, se não fosse esta bendita esperança, não valeria a pena viver. Assim como o oxigênio mantém a nossa vida física, assim também a esperança da volta de Cristo mantém a nossa vida espiritual viva, dinâmica. Ele virá nos buscar, eu não tenho dúvida disso, e será muito em breve. Não sabemos o dia e a hora, mas nós sabemos que será em breve. E por que, queridos? Sabemos que a volta de Jesus Cristo será muito em breve. Ah, queridos, porque já se passaram 6.000 anos de pecado. Nós estamos no início do 7º milênio, e este é o milênio de Apocalipse capítulo 20, quando o povo de Deus será arrebatado para viver com Cristo no céu. Em Apocalipse capítulo 20, o verso 6 diz que todos os salvos vão viver estes 1000 anos no céu com Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20 e o verso 6. Apocalipse capítulo 20 e o verso 6. Aqui nós lemos: Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. A primeira ressurreição é na segunda vinda de Jesus. Sobre estes não tem poder a segunda morte. A morte eterna, a morte no lago de fogo e enxofre, ela não afeta você que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. Os 1000 anos de Apocalipse 20 é o período que nós vamos viver no céu com Jesus Cristo. Mas a eternidade, nós não vamos passar no céu, porque nós vamos descer do céu junto com a Nova Jerusalém no final dos 1000 anos. Agora, queridos, abram a Bíblia em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 4, e vamos ver o verso 15 em diante. Aqui nós lemos: Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Os vivos não irão para o céu antes dos mortos, os mortos não irão para o céu antes dos vivos. Aqui está escrito: nós não precederemos os que dormem, ou seja, os que morrem. E agora o verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, Jesus descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo, crendo em Jesus como Salvador, ressuscitarão primeiro. E a primeira ressurreição é no começo dos 1000 anos, na segunda vinda de Jesus, justo no início dos 1000 anos. Queridos, agora no verso 17 diz: Depois nós, os que
ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Os vivos serão transformados num piscar de olhos. Num segundo, serão transformados de mortais para imortais, de corruptos para incorruptos, recebendo então a imortalidade na segunda vinda de Jesus Cristo. E então subiremos com os ressuscitados para o céu. É isso exatamente que o verso 17 está dizendo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Vamos encontrar Jesus nos ares. Ele não pisa na terra na segunda vinda. Nós é que somos ressuscitados e transformados e somos arrebatados para encontrar Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Como será a volta de Jesus? Atos capítulo 1 e o verso 9 a 11. Capítulo 1, versos 9 a 11 de Atos. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Quando Jesus estava falando com os discípulos sobre o Monte das Oliveiras, ele começou a subir, até que uma nuvem o cobriu, ocultando-o dos olhos dos discípulos. E o verso 10, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles, junto dos discípulos, se puseram 2 varões vestidos de branco, 2 anjos, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Eles viram Jesus subindo, nós vamos ver Jesus descendo. Assim como ele subiu, ele vai descer. Ele subiu de forma corpórea, voltará de forma corpórea. Um corpo glorificado, mas é um corpo glorificado. Queridos, ele subiu de forma visível, ele voltará de forma visível. Todo o olho o verá. É assim que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1 e o verso 7. Abra sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 1 e o verso 7. Diz que quando Jesus Cristo voltar, todo o olho o verá. Ele não virá às escondidas, ele não virá de forma secreta. A Bíblia diz em Apocalipse 1, verso 7, eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Todos os olhos o verão, olhos de alegria e de felicidade, porém também olhos de tristeza e de terror. Todos terão que contemplar quem foi aquele que foi crucificado no Monte do Calvário. Quem foi aquele que foi desprezado? Ele subiu ao céu e ele vai voltar, e todos o verão. Abra sua Bíblia também em Mateus capítulo 24. Esse texto de Mateus capítulo 24, verso 30, é um dos textos mais esclarecedores que a Bíblia tem sobre a segunda vinda de Jesus. Mateus capítulo 24 e o verso 30 e 31. Aqui nós lemos: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Quantas pessoas, quantas tribos, quantas nações verão Cristo vindo no céu com poder e grande glória? Todas as tribos, todas as nações, todos os olhos o verão. Olhos de amor, olhos de ódio. Os que amam e os que não amam a Jesus Cristo, todos verão Cristo descendo com poder e glória. Cristo não virá sozinho. O verso 31 diz que ele virá com todos os anjos dele, e enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Todos os anjos virão com Jesus Cristo e recolherão os salvos, e seremos arrebatados para encontrar Jesus nos ares. Eu estou feliz porque esta bendita esperança da segunda vinda de Jesus Cristo me dá fôlego para continuar lutando, perseverando no caminho do Senhor, até que eu possa, você e eu, possamos olhar para Jesus Cristo e falar: eis que este é o Deus a quem aguardávamos, e nele nos regozijaremos e nos alegraremos para sempre. Aleluia! Na parte de terça-feira, o ministério de Jesus no santuário celestial. Queridos, Deus nos leva do conhecido para o desconhecido. Ele nos deu um santuário na terra para explicar como é o santuário do céu. O santuário terrestre construído por Moisés, em obediência ao mandamento de Deus, está registrado lá em Êxodo capítulo 25. Abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 25, e vamos ver o verso 8.
Aqui nós lemos: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Deus mandou Moisés construir um santuário para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. E o santuário foi construído conforme o modelo mostrado para Moisés. Verso 9: conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. O modelo que Moisés recebeu era uma maquete do santuário celestial. Há pessoas que não acreditam no santuário celestial. O santuário celestial é real e ele é literal, não do tamanho do santuário da terra, porque, como dissemos, o santuário da terra era uma maquete, mas o original está dentro da Nova Jerusalém. Queridos, é ali que está o trono de Deus. E este santuário celestial que está dentro da Nova Jerusalém, ele descerá do céu no final dos 1000 anos. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, nós vamos ver agora o verso 3. Apocalipse capítulo 21 e o verso 3. Quando a Nova Jerusalém foi vista por João descendo do céu no final dos 1000 anos, veja a descrição feita aqui em Apocalipse 21, verso 3. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. No Antigo Testamento, Deus tinha o tabernáculo terrestre para que pudesse habitar no meio do povo. A presença de Deus se fazia sentir no lugar santíssimo do santuário terrestre. Era ali no lugar santíssimo que o Shekinah, a glória divina, se manifestava em cima da arca do concerto, no meio dos 2 querubins, um de cada lado da arca do concerto, onde estavam os 10 mandamentos. Queridos, o santuário celestial é de muito maior tamanho e medida. Por quê? É a própria Nova Jerusalém. A Bíblia diz aqui em Apocalipse 21 e o verso 3, que quando João viu a Nova Jerusalém descendo do céu, ele disse: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. O que é tabernáculo? Tabernáculo, existia o tabernáculo terrestre e existe o tabernáculo celestial. O tabernáculo celestial é a Nova Jerusalém, porque o trono de Deus está ali. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Deus habitará conosco na nova terra e no novo céu. Nós nos espalharemos por toda a extensão da terra. Mas, queridos, na Nova Jerusalém estará o trono de Deus. A Nova Jerusalém é a casa de Deus, é o santuário de Deus. E é para a Nova Jerusalém que nós viremos de sábado em sábado adorar a Deus. Diz em Isaías capítulo 66 e o verso 22. Isaías 66 e o verso 22 diz que nós vamos adorar a Deus de sábado em sábado. Então você e eu vamos sair das nossas casas e vamos nos dirigir para a Nova Jerusalém para adorar a Deus na casa de Deus. É assim que nós fazemos, adoramos a Deus na casa de Deus. Aqui diz em Isaías capítulo 66, verso 22, porque como os céus novos e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma lua nova até a outra, e de um sábado até o outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Queridos, o santuário da terra era uma maquete do santuário celestial. No santuário celestial não existe o pátio. Por que, pastor, não existe o pátio no santuário celestial? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11. Vamos ler Apocalipse capítulo 11 e os versos 1 e 2. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Deus pediu para João, em visão, medir o templo de Deus, o templo celestial, o santuário celestial. E aqui diz o verso 2: deixa o átrio que está fora do templo, não o meças. Deixe fora o pátio, não o meças. Porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Deixe fora o átrio, o pátio, porque foi dado para as nações pisarem. Queridos, o pátio do santuário, lá no santuário terrestre, o pátio
era o lugar onde estava o altar de sacrifício e onde o cordeirinho era morto, sacrificado. Isso era um símbolo profético de que Jesus Cristo morreria como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus veio, ele morreu sobre o Monte do Calvário. O Monte do Calvário foi o altar de sacrifício, onde o Cordeiro de Deus foi morto, onde ali foi derramado o sangue do Cordeiro de Deus. Portanto, queridos, o pátio do santuário celestial não está no céu, porque o Monte do Calvário, que é o altar de sacrifício onde Jesus morreu, não está no céu, está na terra. Portanto, o planeta Terra é o pátio do santuário celestial. Queridos, no pátio também existia a pia. Também Jesus Cristo disse que aquele que crer nele e for batizado será salvo. A pia no santuário terrestre simboliza o batismo no santuário celestial. Por isso que as pessoas, ao passarem pelo Monte do Calvário, aceitam a Jesus como Salvador e depois elas passam pela pia batismal, porque Jesus disse: aquele que crer e for batizado será salvo. Então, queridos, no pátio do santuário celestial está o Monte do Calvário e a pia batismal. Mas isto pertence ao planeta Terra. Lá no céu existe o lugar santo e o santíssimo do santuário celestial. Você pode ler em Hebreus capítulo 8. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 8 e veja como o santuário celestial é literal, é real, mas não com as mesmas dimensões do santuário terrestre. Veja Hebreus capítulo 8 e vamos ler os versos 1 e 2. Aqui lemos: Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, qual o Senhor fundou e não o homem. O santuário da terra, Moisés o construiu. O santuário celestial, Deus construiu. Ainda poderemos ler no capítulo 9 de Hebreus, e o verso 11 e 12. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, isto é, não desta criação. Estão percebendo? O santuário do céu é literal, mas não foi feito por homens, mas sim por Deus, não desta criação. E o verso 12, nem por sangue de bodes e bezerros, lá no santuário do céu, não temos sacrifício de bodes ou carneiros ou bezerros. Nós temos ali o sangue precioso do Cordeiro Imaculado de Deus, que morreu uma só vez para perdão dos nossos pecados. Verso 12, estamos lendo: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. E vejam, queridos, o verso 24, capítulo 9 de Hebreus, verso 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Jesus nem pôde entrar no santuário da terra, porque ele não era da tribo de Levi. O impediram de entrar ali. Mas, queridos, no santuário do céu, só Jesus Cristo entrou, porque ele é o único sacerdote ali. Verso 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós diante da face de Deus. Jesus Cristo intercede por você, lá no santuário do céu. Queridos, em Hebreus capítulo 4, abra sua Bíblia, em Hebreus capítulo 4 e o verso 14 em diante, nós lemos: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Eu abro meu coração e confesso os meus pecados a Jesus Cristo, porque ele, junto ao altar de incenso no santuário do céu. No santuário do céu existe o lugar santo, onde tem um altar de incenso. Jesus Cristo ministra junto ao altar de incenso, intercedendo por você. Verso 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cristo entende você, meu querido irmão, porque ele passou pelo caminho que você está passando. Ele foi tentado como você é tentado. Ele entende, ele sabe quando choramos, ele sabe quando clamamos perdão e por misericórdia. Ele sabe quando nós dizemos: não tenho força, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou fraco. Em Jesus Cristo você pode se levantar cada vez que cai, porque ele perdoa você.
Verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Bendito seja Deus, porque lá no santuário do céu existe um sumo sacerdote, um advogado que intercede por você. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Mas lá no santuário do céu também tem o lugar santíssimo. E o que é que existia no lugar santíssimo? A arca do concerto. Por isso em Apocalipse capítulo 11, queridos, Apocalipse capítulo 11 e o verso 19, diz que João viu no lugar santíssimo a arca do concerto. Esta não é a cópia. Lá no santuário da terra existia a cópia dos 10 mandamentos, mas no santuário do céu está ali a lei original. Por isso diz aqui em Apocalipse capítulo 11, verso 19, e abriu-se no céu o templo de Deus. Aleluia! Existe o templo de Deus no céu. Isto é real, isto é literal. E a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Assim como no santuário da terra existia a arca do concerto, também no santuário do céu, no santíssimo do santuário do céu, existe a arca do seu concerto. E João viu isto em visão. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Queridos, o santuário do céu é o lugar onde Jesus Cristo trabalha para interceder por você. Mas desde 1844, ele iniciou no Santíssimo do Santuário Celestial o juízo que começou pelos mortos. Este juízo passará para o julgamento dos vivos, quando sair o decreto dominical. Quando for aprovado o decreto dominical, vai iniciar o selamento do povo de Deus e o selamento dos ímpios. O povo de Deus sendo selado pelo selo do Deus vivo e os ímpios sendo selados pelo sinal da besta. Este é o tempo do juízo dos vivos. Ainda não começou. Regozije-se em Jesus Cristo como seu Salvador, aquele que perdoa, aquele que purifica. E entenda que quando o seu nome passar em juízo, é Jesus Cristo, o juiz, que estará julgando você. Jesus Cristo, meu Salvador, também é Jesus Cristo, o meu juiz. Para a honra e glória de Deus, descanso nos braços de Jesus. Aleluia! Na parte de quarta-feira, o sábado. Queridos, o sábado não pertence aos judeus. O sábado surgiu lá na semana da criação, no 7º dia da semana da criação. Gênesis capítulo 1 relata a semana da criação. E o capítulo 2 de Gênesis, verso 1 a 3, relata que no final da semana da criação, Deus estabeleceu o 7º dia, o sábado, como um dia santo, um dia de descanso e um dia de santificação. Abra sua Bíblia. Queremos ler agora Gênesis capítulo 2 e os versos 1 até o verso 3. Aqui nós lemos: Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Quando Deus descansou, não era porque estava cansado, porque Deus não se cansa. Deus descansou como um exemplo para você e para mim, porque o 7º dia é um dia de descanso para nós. Não um dia de não fazer nada, mas é um dia de descanso espiritual nos braços de Deus. É um dia de comunhão com Jesus Cristo. É um dia de 24 horas santas ao Senhor. É um dia de 24 horas recebendo a santidade de Deus. Deus precisa comunicar para você a santidade dele. Ele disse: sede santos, porque eu sou santo. Portanto, queridos, a santidade só pode ser recebida de Deus. Nós não temos santidade em nós mesmos. O sábado são 24 horas voltadas para a comunhão com Deus. E nessas 24 horas estamos sendo santificados. Por isso o sábado é um sinal de santificação. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 20 e o verso 12. Ezequiel capítulo 20 e o verso 12 diz que o sábado é um sinal de santificação. Ezequiel capítulo 20 e o verso 12. Aqui nós podemos ler: Também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles. Para quê? Vamos ler de novo? E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles.
Para quê? Para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O sábado é um sinal de que Deus é quem nos santifica. Jesus Cristo morreu na cruz numa sexta-feira. Este é o sinal de que Ele nos justifica, nos salva. E agora o sábado é um sinal de que Ele nos santifica. Jesus é quem justifica, Jesus é quem santifica, Jesus é quem glorifica, porque na segunda vinda de Jesus, você será glorificado, recebendo um corpo glorificado, imortal, e recebendo na sua cabeça uma coroa de glória. Portanto, o sábado é um sinal de santificação. O sábado não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Mas, queridos, o Jesus que nos salva, Ele disse, eu quero dar para você, deixar com você, o sinal de que eu salvei você, um sinal de que eu santifico você. E este sinal é o 7º dia da semana. A Bíblia diz que Jesus Cristo, quando esteve na terra, Ele ia aos sábados, todos os sábados, à igreja. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 e o verso 15 e 16. Aqui lemos. E ensinava nas suas sinagogas. Jesus ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E o verso 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. É muito claro que Jesus não entrou num dia de sábado na sinagoga por coincidência, não por acaso, mas porque era o seu costume. Este era o hábito de Jesus Cristo. Hábito não é algo que você faz uma vez na vida. Os atos repetidos formam hábitos. E o hábito de Jesus Cristo era ir aos sábados à sinagoga. Queridos, Jesus Cristo ensinou os seus discípulos a guardarem o sábado. Eles continuaram guardando o sábado mesmo depois da morte de Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, nós podemos ler aqui a partir do verso 52. Lucas capítulo 23, a partir do verso 52. Veja como os discípulos de Jesus continuaram guardando o sábado mesmo depois da morte de Jesus. Esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E, havendo-o tirado, envolveu num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa rocha, onde ninguém havia sido posto ainda. E era o dia da preparação e amanhecia o sábado. Sexta-feira é chamada na Bíblia de o dia da preparação. Você tem que se preparar para guardar o sábado. Preparar o quê? Preparar a comida. Lá em Êxodo capítulo 16 diz que tudo que nós temos que cozinhar ou assar, devemos cozinhar ou assar na sexta-feira e colocar à parte para comer no sábado. A comida que comemos no sábado, Deus nos deu já na sexta-feira. Por isso a sexta-feira é o dia da preparação. Aqui diz o verso 54, e era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Descansaram no sábado conforme o mandamento. Jesus já tinha morrido. Mas, queridos, elas continuaram guardando os mandamentos de Deus. Assim também Paulo, assim também os demais apóstolos. Atos capítulo 13. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13, mostra que Paulo também ia à igreja todos os sábados. Atos capítulo 13, nós podemos ver aqui no verso 14. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: varões e irmãos, que tendes alguma palavra de consolação para o povo? Falai. E Paulo pregou naquele sábado. E no final do sermão, verso 42, veja no final do sermão, verso 42, e saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Não eram somente os judeus que estavam na igreja no sábado. Naquele sermão pregado por Paulo, existiam ali judeus e gentios. Depois que os judeus saíram, os gentios se aproximaram de Paulo e pediram: prega para nós novamente no próximo sábado. E Paulo disse: positivo, vou pregar novamente no próximo sábado. Verso 44. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Aleluia!
No sábado seguinte, quase toda a cidade se ajuntou para ouvir a palavra de Deus. Aqui há uma evidência de que eles se reuniam de sábado em sábado. Queridos, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo morreu por nós. Mas Jesus Cristo não aboliu a lei dos 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos que diz não matarás, não adulterarás, são mandamentos eternos. No Antigo Testamento era pecado matar e roubar e desonrar pai e mãe. No Novo Testamento continua sendo pecado matar, roubar, desonrar pai e mãe. No Antigo Testamento, o mandamento do sábado dizia: lembra-te do dia do sábado para o santificar. No Novo Testamento, o mesmo mandamento continua: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Nós não podemos guardar 9 mandamentos e deixar só um de lado. Por quê? A Bíblia diz que se nós guardarmos 9 mandamentos e deixarmos, desconsiderarmos, desprezarmos um mandamento, nós estaremos quebrantando todos os 10 mandamentos. Onde está este texto? Você pode abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, nós encontramos o texto que nós acabamos de mencionar para você. Tiago, capítulo 2, nós queremos ler para você o verso 10. Capítulo 2 de Tiago, verso 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Você não pode escolher qual dos 10 mandamentos você vai guardar e qual mandamento daqueles 10 você vai desprezar. Não, você não pode fazer isso. A lei de Deus, ela é completa, 10 mandamentos. Eu não tenho forças para guardar os mandamentos de Deus. Você também não tem. Mas o Espírito Santo de Deus, que habita em você, nos capacita para obedecer os mandamentos de Deus. Os salvos em Jesus Cristo recebem o Espírito Santo. E todos os que recebem o Espírito Santo se tornam obedientes a Deus. Por isso diz aqui o verso 11, capítulo 2, verso 11 de Tiago: porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Nós deveremos obedecer todos, mas pelo poder do Espírito Santo. Não é salvação pelas obras. A salvação é pelo sangue de Jesus. Mas todos os salvos pelo sangue de Jesus recebem o Espírito Santo, que em nós habita. E o Espírito Santo grava a lei de Deus na nossa mente, no nosso entendimento. O Espírito Santo tira os mandamentos da pedra e grava esses mandamentos na nossa mente. Onde está escrito isso, pastor? Hebreus capítulo 8, o verso 10. O Espírito Santo grava a lei de Deus na mente dos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Queridos, Deus perdoa. Quando você peca e você confessa, Deus perdoa. Mas Deus não quer que você diga, eu vou continuar pecando. Eu não vou guardar os mandamentos de Deus. Se você continuar pecando, você estará sob o poder do pai do pecado, porque o pai do pecado é Satanás, e ele tem poder sobre aqueles que decidem continuar pecando, porque estão se submetendo a Satanás. Mas aqueles que pedem perdão a Jesus Cristo, recebem o perdão, recebem o Espírito Santo e estão se colocando sob o poder de Jesus Cristo. Jesus, o Senhor da nossa vida. Aleluia! Na parte de quinta-feira, morte e ressurreição. Queridos, a Bíblia diz que existe a vida e existe a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, o verso 23. Aqui nós lemos Romanos 6 e o verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. São duas coisas opostas, uma da outra: vida e morte. Vida eterna, morte eterna. Morte é o oposto da vida. Como ocorreu a vida? A vida surgiu em Gênesis capítulo 2, verso 7. Abra sua Bíblia. Aqui a Bíblia nos explica como surgiu a vida. Se nós entendermos como surgiu a vida, vamos entender também o que é a morte. Gênesis capítulo 2, verso 7 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus fez o homem do pó da terra, o corpo foi feito do pó da terra. Deus soprou no nariz de Adão o fôlego de vida. Percebam que o corpo foi feito do pó da terra, mas a vida não veio da terra, a vida veio do fôlego de Deus. Corpo com o fôlego
fez com que Adão se tornasse uma alma vivente. Adão não tinha uma alma vivente. Adão era uma alma vivente. Você e eu somos almas viventes. Alma vivente na Bíblia é um corpo que tem fôlego. O corpo que não tem fôlego não é alma vivente. O fôlego que não tem corpo não é alma vivente. Mas o corpo com o fôlego faz de você e de mim uma alma vivente. É assim que Deus criou a vida. E na morte o que acontece? Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Eclesiastes capítulo 12 e o verso 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Na morte ocorre o processo inverso do que ocorreu lá em Gênesis capítulo 2, verso 7. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 7, diz que o corpo veio do pó da terra e o fôlego veio de Deus. Aqui em Eclesiastes capítulo 12, verso 7, diz que o pó que veio da terra volta para a terra. E o fôlego de vida, o espírito de vida que veio de Deus, volta para Deus. E a alma vivente? A alma vivente deixa de existir. Não existe alma vivente sem corpo. Não existe alma vivente sem fôlego. Agora eu convido você para ler Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9, verso 5, explica o que ocorre na morte. Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Está muito claro aqui que diz: os vivos sabem que hão de morrer. Nós sabemos que vamos morrer. Mas quantas coisas os mortos sabem? Nada. A Bíblia diz: mas os mortos não sabem coisa nenhuma. O morto não louva ao Senhor, o morto não ensina ninguém, o morto não dá conselho para ninguém, o morto não pode aparecer por uma pessoa, dar conselhos ou transmitir algum recado. Queridos, mas quem então aparece nas sessões espíritas, dizendo ser um morto e dando conselhos? Eu tenho uma prima que um dia, quando o pai dela faleceu, ela estava varrendo a área da sua casa e ela ouviu a voz do pai. E quando ela olhou para trás, era sua vizinha ao lado, falando com a voz do pai dela. Aquela vizinha era espírita. E esta minha prima perguntou: Samuel, era o meu pai que estava conversando comigo? Eu disse: a Bíblia diz que não era o seu pai, porque os mortos não sabem coisa nenhuma. Mas ela disse: mas aquela vizinha falou com a voz do meu pai. Eu disse: Satanás pode se transformar em anjo de luz, Satanás pode falar através dos médiuns espíritas, Satanás pode falar de coisas que ele sabe que você fez, mas, queridos, é Satanás que está se disfarçando, dizendo ser espíritos dos mortos. São espíritos de demônios, isto sim, porque os mortos não sabem coisa nenhuma. Os mortos estão dormindo no pó da terra, esperando a ressurreição. A ressurreição dos salvos ocorrerá na segunda vinda de Jesus Cristo. A ressurreição dos perdidos ocorrerá no final dos 1000 anos, quando a nova Jerusalém descer do céu. Vou ler de novo com vocês Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Estão percebendo que os mortos não têm recompensa? Os mortos não vão para o céu e os mortos não vão para o inferno. Os mortos estarão na sepultura onde vocês os sepultaram. Portanto, queridos, a recompensa do morto não é na morte. A recompensa será na ressurreição. Na ressurreição haverá recompensa, sim. Por isso existe a ressurreição dos justos e existe a ressurreição da condenação. Abra sua Bíblia em João capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Vamos ler aqui em João capítulo 5 e o verso 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Onde estarão os mortos? Nos sepulcros, até que ouçam a voz de Deus, chamando-os. E haverá ressurreições, duas, uma para a vida, outra para a morte. Verso 29.
E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Está claro? E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ressurreição da vida para a vida eterna. Ressurreição da condenação para a morte eterna. Por quê? Porque lá em Romanos 6,23, que nós lemos, diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Os que aceitam a Jesus como Salvador receberão vida eterna, em felicidade, em alegria. Mas os que não aceitam a Jesus e continuam vivendo nos seus pecados, eles receberão a morte eterna. Serão queimados, se tornarão cinzas debaixo dos nossos pés. Queridos, não haverá sofrimento eterno, não haverá perpetuação do mal, não haverá perpetuação do pecado. Os ímpios morrem e se tornam cinzas debaixo da planta dos nossos pés. É isso que diz aqui em Malaquias. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4, nós lemos o verso 1 em diante. Malaquias capítulo 4, versos 1 em diante. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Tudo será queimado como a palha. Como a palha queimada vira cinza, ímpios serão queimados, virando cinzas. Não deixará nem ramo nem raiz. A raiz do pecado é Satanás, e ele se tornará cinza. E o ramo do pecado são todos os pecadores não arrependidos. E o verso 2: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saltareis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Os ímpios se tornarão cinzas debaixo da planta dos nossos pés. Deus criará um novo céu e uma nova terra. Nós andaremos no novo céu e na nova terra sem vestígio do pecado. Não haverá um lugar separado na nova terra onde ímpios estarão vivos eternamente, queimando e clamando e gemendo de dores. Queridos, não haveria felicidade. Seria uma tortura eterna. Mas Deus é amor, Deus é misericórdia. Os salvos vivem eternamente, os ímpios morrem eternamente, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, Romanos 6:23. Mas o salário do pecado é a morte. Morte é cessação da vida. Queridos, Jesus Cristo disse: eu vim para que tenhais vida, vida em abundância. Jesus Cristo ressuscitou, subiu ao céu, vive para sempre. E porque Ele vive para sempre, nós viveremos também. Se morrermos, Ele nos ressuscitará para vivermos com Ele eternamente. Se permanecermos vivos até a volta de Jesus, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. É isso que está em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Abra sua Bíblia. Aqui nós lemos, capítulo 15, verso 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. Aleluia! Verso 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Os mortos ressuscitam já glorificados, incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Verso 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? A morte deixa de existir, porque os ímpios se tornam cinzas e os filhos de Deus vão viver eternamente com Cristo no novo céu e na nova terra, e não teremos lembrança das coisas passadas. Aleluia! Bendito seja o nosso querido Jesus Cristo por esta bendita esperança. E a minha oração é: ora vem, Senhor Jesus Cristo. Minha oração é que Deus derrame o Espírito Santo sobre você e que faça de você um filho fiel, preparado,
cada dia. Não deixe para se preparar amanhã. Esteja preparado hoje para a volta de Jesus Cristo, porque o único dia que nós temos é o dia que se chama hoje. O ontem já passou, o amanhã ainda não chegou, mas hoje é o dia da salvação. Que a graça de Jesus fique com você. Amém.